Olá, boa noite. Supremo rejeita pedido de municípios para prorrogar o prazo de adesão ao acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. STF atende pedido da Procuradoria-Geral da República e arquiva o inquérito contra o governador do Distrito Federal, acusado de omissão nos atos de 8 de janeiro. Companhia aérea terá que indenizar 2 passageiras agredidas após não cederem assentos durante um voo. Condenado no caso Richthofen, Christian Trapinhos é solto após a Justiça de São Paulo autorizar o cumprimento do restante da pena no regime aberto. PRF da 2ª Região mantém validade de norma da Anvisa que permite que alguns medicamentos sejam vendidos sem bula impressa. E ainda, reportagem especial mostra a importância da psicomotricidade para quem tem dificuldades de coordenação motora e os impactos da decisão do STJ que proibiu os planos de saúde de limitarem as sessões desse tipo de terapia. Jornal da Justiça desta quinta-feira, 6 de março, começa agora. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de municípios mineiros que pretendia a prorrogação do prazo para aderir ao acordo que trata do rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, negou o pedido da Associação Mineira de Municípios, que queria a prorrogação de 180 dias do prazo para que os municípios aderissem ao acordo homologado no Supremo. Os termos do acordo foram analisados pelo plenário do STF em novembro do ano passado e prevê a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O acordo prevê o repasse de 170 bilhões de reais para ações de reparação e compensação dos danos causados pelo desastre. Desses, 100 bilhões serão repassados pela União, estados de Minas Gerais e Espírito Santo e alguns municípios. 32 bilhões serão destinados para a recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e pagamentos de indenizações. 38 bilhões de reais já foram usados antes do acordo em ações de reparação dos danos. No STF, a Associação Mineira alegou que os municípios precisam de mais prazo para analisar, em conjunto com as procuradorias e departamentos financeiros, os termos do contrato. Outro argumento é de que os prefeitos empossados em janeiro precisam de tempo para conhecer o que foi homologado pelo STF e organizar a execução do acordo. Com relação aos prefeitos empossados em janeiro, para Barroso, o objeto do acordo transcende interesses político-eleitorais, devendo o interesse público municipal ser perseguido independentemente da transitoriedade dos governos. Além disso, ao negar o pedido, o ministro explicou que, como se trata de acordo de repactuação, as cláusulas de acordo só podem ser alteradas por consenso entre as partes. Um pedido semelhante foi feito pelo município de Ouro Preto e também foi rejeitado. O município pretendia, além da suspensão do prazo de adesão ao acordo, também a liberação de valores a serem depositados para o município. A barragem de Fundão rompeu no dia 5 de novembro de 2015 em Mariana, Minas Gerais. 19 pessoas morreram. Vários municípios de Minas, Espírito Santo e Bahia foram afetados. Ainda falando da tragédia em Mariana, a Justiça Britânica retomou o julgamento sobre a responsabilização da mineradora anglo-australiana BHP, uma das controladoras da Samarco. Essa etapa é das alegações finais, a fase que antecede a decisão do juiz. Repórter Marta Ferreira. O julgamento é de uma ação coletiva, representando as vítimas, as empresas e os municípios afetados pela tragédia. Eles reivindicam mais de 260 bilhões de reais em indenizações da mineradora anglo-australiana, uma das controladoras da Samarco. O processo corre desde 2018, porém somente em julho de 2022 a Corte da Inglaterra decidiu julgar o caso. As audiências começaram em outubro do ano passado.
Os advogados que representam as vítimas farão as sustentações finais nos próximos dias. Já entre os dias 10 e 12 de março, será a vez da defesa da mineradora. A BHP é a única ré na ação inglesa, mas a Vale arcaria com metade das indenizações se a mineradora anglo-australiana perder o processo, conforme acordo entre ambas. A outra ação sobre o acidente em fase inicial na Holanda. No Brasil, em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal homologou um acordo prevendo o pagamento de 170 bilhões de reais em reparações e compensações pelos danos ambientais. O Supremo Tribunal Federal atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e arquivou o inquérito contra o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, acusado de omissão nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O Ministério Público afirmou que não encontrou elementos que justificassem o prosseguimento das investigações contra o político. Acompanhe os detalhes com a Evine Araújo. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República e arquivou o inquérito que apurava a responsabilidade de autoridades pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O governador Ibanez Rocha foi investigado por suposta omissão ao não ter reforçado a segurança para evitar os ataques aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Segundo o Ministério Público, as investigações conduzidas pela Polícia Federal incluíram a quebra dos sigilos telefônico e telemático e a apreensão de equipamentos eletrônicos. Após análise, não foram constatados atos de Ibanez Rocha para mudar o planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações ou mesmo impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão. A polícia também não encontrou indícios de que dados tenham sido apagados dos aparelhos celulares do governador. Ibanez Rocha chegou a ficar 60 dias afastado do cargo durante a apuração. Diante do esgotamento das diligências, a Procuradoria-Geral concluiu que não há justificativa para o prosseguimento das investigações. Quanto aos demais investigados no inquérito, já foi apresentada denúncia. Ao decidir pelo arquivamento do inquérito em relação ao governador, o ministro Alexandre de Moraes registrou que, no sistema acusatório brasileiro, a titularidade da ação penal pública pertence ao Ministério Público, a quem cabe decidir pela apresentação de denúncia ou por pedir o arquivamento. A seguir, TST nega pedido para pagamento de adicional de insalubridade a enfermeiros que trabalharam no hospital psiquiátrico durante a pandemia da Covid-19. E o TRF da 2ª Região mantém validade da norma da Anvisa, que permite que alguns medicamentos sejam vendidos sem bula impressa. Os detalhes já já. A Justiça Federal manteve a validade de uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que permite a bula digital de medicamentos. A decisão reforçou que a análise de normas regulatórias é de competência da Suprema Corte. As informações com o repórter Pablo Lemos. O projeto piloto da Anvisa foi aprovado em julho do ano passado e é restrito a determinadas classes de medicamentos. O grupo selecionado inclui aqueles concedidos à maioria de profissionais de saúde e os isentos de prescrição, que já não acompanham bula impressa individualmente. A norma foi questionada pela Defensoria Pública da União por meio de ação civil pública. O argumento apresentado à Justiça é de que a agência teria desrespeitado o princípio do devido processo legal ao implementar a medida. Em defesa, a Advocacia Geral da União alegou que a ação civil pública não é o instrumento adequado para contestar normas abstratas e genéricas. Para a AGU, isso poderia configurar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, a quem cabe o controle de constitucionalidade das normas. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região acolheu esse entendimento. O TRF reforçou ainda a impossibilidade de que sejam anuladas normas regulatórias em abstrato por meio de ação civil pública. Por unanimidade, a Justiça Federal manteve a sentença de primeira instância que rejeitou o pedido da DPU e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de um sindicato de profissionais de saúde de Pernambuco que queria o pagamento de adicional de insalubridade para enfermeiros que trabalharam em um hospital psiquiátrico durante a pandemia de Covid-19. Segundo a decisão, o estabelecimento não atuava na linha de frente do combate ao coronavírus. Reportagem de Bruno Silveira. A decisão da 4ª turma do TST negou o pedido do Sindicato de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco para que enfermeiros de um hospital psiquiátrico de Olinda recebessem o adicional de insalubridade por terem trabalhado durante a pandemia de Covid-19. A ação pedia que fosse pago aos enfermeiros o adicional de forma retroativa, contando o começo do prazo em março de 2020. No processo, o sanatório explicou que não recebia pacientes para o tratamento de Covid-19, por fornecer apenas acompanhamento psiquiátrico. A instituição explicou ainda que caso algum paciente aparecesse com sintomas da doença, era isolado e transferido para um hospital de referência e que os enfermeiros contavam com equipamentos de proteção individual. Já o sindicato anexou aos autos um laudo pericial feito em outros hospitais locais que enfrentaram o coronavírus para reforçar o pedido do pagamento de adicional de insalubridade aos profissionais que trabalharam no sanatório. O pedido do sindicato foi negado em primeira instância e depois pelo TRT da 6ª Região. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora da ação reforçou que o laudo pericial trazido pelo sindicato não deve ser adotado porque foi realizado em ambiente hospitalar diferente e desenvolvido com trabalhadores que atuam em outros cargos. A ministra Maria Cristina Peduzzi pontuou que averiguar se os empregados representados estavam expostos a doenças infectocontagiosas, especialmente a Covid-19, depende de nova análise de fatos e provas, o que é vedado pela súmula número 126 do TST. Um agente que trabalhou como vigilante de supermercado durante licença médica teve a demissão por justa causa confirmada pela 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Depoimentos, vídeos e fotos comprovaram que ele atuou no estabelecimento comercial enquanto estava afastado da Fundação Casa. O problema é que no mesmo período de afastamento ele foi flagrado trabalhando como vigilante em um supermercado local. Um colega, indignado por estar prestando serviço em dobro, o denunciou. A corregedoria então abriu o processo que resultou em demissão por improbidade administrativa. Na ação trabalhista, ele alegou que a denúncia era falsa e pediu a reversão da justa causa. Argumentou que saiu de licença por ter fraturado o dedo do pé e que por isso não poderia trabalhar como segurança. Afirmou ainda que somente esteve um dia no supermercado como cliente, quando foi filmado e fotografado pela corregedoria. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. Segundo a sentença, não havia prova convincente de que o agente efetivamente estivesse prestando serviços ao supermercado. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, ao reexaminar as provas, constatou que no vídeo o assistente estava na área após os caixas, vigiando as atividades e não aguardando a liberação de compras. Para o TRT, a conduta quebrou a confiança que deve estar presente na relação de emprego, o que torna impossível a manutenção do vínculo. O relator do recurso de revista do trabalhador, na 7ª turma do TST, ministro Agra Belmonte, ressaltou que a Fundação Casa conseguiu comprovar no regional a falta grave atribuída ao empregado. Segundo o ministro, a questão foi resolvida com base na efetiva análise das provas produzidas nos autos e não cabe ao TST reexaminar fatos e provas. A decisão foi unânime e ainda é possível recorrer. A 4ª turma do STJ entendeu que uma decisão tomada em execução individual de sentença coletiva não pode ser aplicada a todos os demais casos. É preciso garantir o contraditório e ampla defesa em cada processo. Quem explica é a repórter Jéssica Castro. O colegiado decidiu que não é possível dar efeito erga omnes, que é um efeito jurídico de uma decisão que se aplica a todas as pessoas, não apenas às partes envolvidas no processo, às decisões proferidas no cumprimento individual de sentença de ação coletiva. O caso julgado teve origem em ação de cumprimento individual de sentença derivado de ação coletiva contra a empresa Oi S.A., que garantiu a retribuição das ações da Telebrás a consumidores que participaram de um plano comunitário de telefonia. Um desses consumidores apresentou o cálculo das ações que lhe eram devidas, mas foi impugnado pela empresa.
O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso e entendeu que a questão era de ordem pública, porque haveria diversos processos individuais derivados da mesma sentença coletiva discutindo o mesmo tema. Para evitar julgamentos contraditórios, o TJ decidiu dar efeito erga omnes a essa decisão com base no Código de Defesa do Consumidor. Mas ao analisar o caso no Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que o Código se aplica à sentença genérica da fase inicial da ação coletiva e que a interpretação do Tribunal de Justiça foi incorreta. Ele explicou que cada cumprimento de sentença deve ser analisado individualmente, respeitando o direito de manifestação de cada parte. O ministro destacou que a lei só permite a vinculação das decisões em casos previstos, e este não era um deles. Ele afirmou também, no voto que foi acompanhado pela quarta turma, que ainda que a condenação em ação coletiva estabeleça claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução, ela não tem a liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários e a extensão de reparação. Somente neste momento é que se dará a individualização da parcela da condenação, não podendo ser aplicado assim o efeito erga omnes. Agora a gente fala sobre outra decisão do Superior Tribunal de Justiça envolvendo o pagamento de honorários sucumbenciais. Repórter Samanta Peçanha. Os honorários sucumbenciais são pagos ao advogado da parte vencedora de um processo. Mas nem sempre esse princípio prevalece e o da causalidade é aplicado, como explica a advogada Juliana Pereira, especialista em processo civil. O princípio da causalidade ele fala que quem deu causa ao processo, ele que vai ser obrigado a pagar as despesas e custas processuais. Então imagina num caso concreto, uma pessoa que deixou de pagar uma dívida, ele deu causa, porque o outro teve que entrar com uma ação judicial para poder cobrar essa dívida. Então, aquele que deixou de pagar, ele deu causa. Uma situação parecida chegou ao STJ e a terceira turma decidiu que não cabe fixação de honorários sucumbenciais a favor de um devedor que foi beneficiado por prescrição intercorrente. Na origem, uma empresa deixou de pagar as prestações de um veículo financiado com garantia de alienação fiduciária. O banco, então, ajuizou a ação de busca e apreensão, mas nem o devedor nem o veículo foram localizados. Com isso, foram apreendidos outros bens dados em garantia. O banco teve o pedido de citação do devedor por edital deferido e a sentença consolidou a posse dos bens apreendidos com a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Só que durante a análise dos requisitos para execução, a citação por edital foi anulada. Desta forma, a prescrição intercorrente foi reconhecida e o banco foi condenado a devolver o valor dos bens apreendidos, acrescido de 10% a título de honorários advocatícios. No STJ, o devedor sustentou que os honorários deveriam ser calculados com base no valor total da dívida e não no valor dos bens apreendidos. Porém, segundo a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, deve ser aplicada a redação do Código de Processo Civil que demonstra a prevalência do princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência. No próximo bloco, a companhia aérea terá que indenizar 2 passageiras agredidas após não cederem assentos durante um voo. E ainda, condenado no caso Richthofen, Christian Cravinhos é solto após a Justiça de São Paulo autorizar o cumprimento do restante da pena no regime aberto. Voltamos a instantes. A Gol terá que indenizar 2 passageiras agredidas após não cederem assentos em voo. A decisão é da 4ª Vara de Cubatão, em São Paulo, e ainda cabe recurso. Repórter Carolina Chaves. O caso aconteceu em fevereiro de 2023. As imagens que circularam na internet mostram a briga entre as passageiras. A confusão começou quando uma mãe teve que tirar o filho do assento ao lado da janela do avião. O lugar pertencia a outra passageira. De acordo com os autos, mesmo o assento sendo de outra pessoa, a mãe da criança deu início a agressões físicas e verbais. O vídeo foi divulgado na internet sem autorização e um dos comissários deu entrevista atribuindo a culpa pela confusão
as passageiras que eram donas do assento. As passageiras entraram na justiça pedindo indenização por danos morais contra a companhia aérea. Além da exposição do caso nas redes sociais, a Gol alegou que não tinha qualquer responsabilidade pela briga entre as passageiras e que a opinião emitida pelo comissário não reflete a posição da empresa. Para o juiz do caso, a mulher estava no direito de não ceder o lugar e a empresa foi omissa em não garantir a ocupação dos assentos corretamente. A Gol foi condenada a pagar R$20 mil de indenização por danos morais às passageiras que eram donas do assento. Já a Latam vai ter que indenizar 2 irmãos que embarcaram em Guarulhos, São Paulo, e não chegaram a tempo para o funeral do pai em São Luís, no Maranhão. De acordo com os autos, os irmãos não chegaram a tempo porque o voo atrasou. A Latam alegou que houve falha técnica e que foi necessário fazer manutenção não programada da aeronave. Ao analisar o caso, o juiz afirmou que, mesmo que tenha ocorrido um problema eventual, a falha faz parte dos riscos da atividade da empresa. Portanto, não pode ser considerada para afastar a responsabilidade da companhia aérea. Para o magistrado, a situação não apenas configurou o descumprimento de um serviço essencial, mas também causou sofrimento e angústia aos passageiros, que viviam um momento de luto. Cada filho vai receber R$5 mil por danos morais. Condenado no caso Richthofen, Christian Cravinhos é solto após a Justiça de São Paulo autorizar o cumprimento do restante da pena no regime aberto. Suspeito de crimes financeiros com uso de bitcoins é preso nos Estados Unidos. E Força Integrada de Combate ao Crime Organizado destrói aeronaves usadas no tráfico de drogas no Amazonas. Confira os destaques. Durante a operação no Amazonas, foram destruídos 2 helicópteros e um avião monomotor usados por traficantes e 4.000 litros de combustível de aviação ilegal. Um dos pilotos foi preso em flagrante transportando 250 quilos de droga vinda do Peru. Ele foi autuado e encaminhado para os procedimentos legais junto à Justiça Federal. Depois de 4 anos foragido, foi preso em Miami, nos Estados Unidos, Ricardo Rodrigues Gomes, conhecido como Piloto. É considerado o principal operador de Gladson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins, que já está preso. Ricardo é acusado de participação no esquema criminoso, que movimentou ilegalmente mais de 38 bilhões de reais entre 2015 e 2021, operando uma pirâmide financeira com falsas promessas de investimentos em criptomoedas. Ele permanece preso enquanto aguarda deportação e extradição ao Brasil. Christian Cravinhos deixou a cadeia por determinação da juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, em São Paulo. Ela autorizou o cumprimento do restante da pena em regime aberto, com uma série de restrições. Christian foi condenado pela morte do casal Richthofen e estava preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. O ex-namorado de Vitória Regina de Souza, suspeito de envolvimento na morte da adolescente, se apresentou espontaneamente à polícia. Gustavo Santos compareceu hoje à tarde à delegacia de Cajamar, na Grande São Paulo. Segundo o delegado responsável pelo caso, o rapaz alegou que está se sentindo coagido e correndo risco de morte. Ele foi liberado depois de prestar depoimento. Vitória desapareceu no dia 26 de fevereiro, depois de sair do trabalho e pegar um ônibus para casa. O corpo dela foi encontrado nesta quarta-feira. Seguindo o entendimento do Ministério Público Federal, a Justiça confirmou a tese de que agentes que cometeram o crime de ocultação de cadáver durante a ditadura militar devem ser responsabilizados criminalmente. Márcio Fontinelli. Ao analisar o caso de um médico legista acusado de ajudar a ocultar cadáveres na época da ditadura militar, entre eles do militante político Carlos Roberto Zinirato, que teve o laudo sobre a morte forjado, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região seguiu o entendimento do Ministério Público Federal e considerou que os crimes cometidos não podem ser enquadrados na chamada Lei da Anistia de 1979, que suspende a condenação de determinadas situações ligadas à época do militarismo no Brasil, até porque os delitos praticados pelo acusado foram além desse período. Portanto, o médico legista vai continuar a ser julgado pela Justiça. A ação da Expedição Araguaia-Xingu, no município de Cocalinho, em Mato Grosso, garantiu melhor qualidade de vida a 2 gêmeas venezuelanas que nasceram com doença ocular. Elas conseguiram o tratamento de saúde especializado
graças ao projeto desenvolvido pelo Judiciário do Estado. Repórter Laura Meirelles acompanhou essa história. O companheirismo, a alegria e o amor entre as irmãs gêmeas Juliane e Lisane, de apenas 10 anos, encantam a todos por onde elas passam. As pequenas venezuelanas moram em Cocalinho, município localizado a 800 quilômetros de Cuiabá e que faz divisa com o estado de Goiás. As duas nasceram com glaucoma congênito, uma doença ocular que danifica o nervo óptico e pode levar à perda da visão. Hoje, elas quase não enxergam. A história de muita luta começou a ter um novo rumo quando a expedição Araguaia-Xingu passou pela cidade em 2023 e elas puderam ter acesso a tratamento de saúde especializado e foram inseridas em programas sociais que complementam a renda e ajudam no sustento da família. Aí melhorou a vida das meninas, as minhas também, as de nós. Aí foi muito bom, foi bom conhecer esse negócio de Araguaia, entendeu? Agora, a expectativa é que a cirurgia das meninas, que está marcada para maio, consiga trazer de volta a visão perdida. Eu espero que sua vista volte, que elas tenham uma vida melhor igual a nossa também. Que elas puedan ser umas meninas de bem, que elas puedan olhar igual que nós também. Desde 2018, a expedição Araguaia-Xingu, realizada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, com apoio de mais de 40 parceiros, visita cidades distantes de Cuiabá e que também são afastadas das sedes das comarcas. Ao longo desses anos, a iniciativa tem transformado vidas e levado a milhares de famílias muito mais do que serviços. Leva atendimento humanizado, dignidade e cidadania. Nós hoje contamos com mais de 40 parceiros. E o resultado da expedição Xingu Araguaia, nesses 6 anos de realização, nós chegamos ao número de quase 240 mil procedimentos realizados. E continuamos acompanhando essas crianças, o que é o objetivo. Mas espera aí, o Poder Judiciário fazendo isso, sim, é essa verdadeira inclusão social. É um verdadeiro resgate de cidadania, a mostrar um Poder Judiciário mais próximo, mais fraterno, desses rincões do nosso estado de Mato Grosso. O assunto agora é pensão alimentícia. A pensão de pais separados é obrigatória para os filhos menores de 18 anos, mas pode se estender por mais tempo. O repórter Fabrício Veloso traz as informações sobre esse assunto que sempre gera muita dúvida. Quando Thaís se divorciou em 2021, passou a receber pensão do ex-marido para a filha pequena. O acordo sempre foi cumprido. Já que o pai também fez, tem que pagar. Ou a mãe também. Se caso ela não ficar com o filho, ela também tem que pagar. Já no caso da dona Regina, a situação foi bem diferente. Quando ela se separou há 35 anos, acionou o ex-marido judicialmente. Tinha que entrar na justiça, né? Aí começou a usar, depois que ela não marca outra vez. Eu percorri para ele, não é para mim, é para ele, entendeu? Aí depois disso, uns 3 meses depois, não deu nunca mais. Sumiu tudo lá. Eu tive que se virar sozinha, minha mãe teve que virar sozinha também. De acordo com a Lei 5.478, que trata da ação de alimentos, a pensão de pais separados é obrigatória para os filhos menores de 18 anos. O pagamento pode ser prorrogado até 24 anos se o filho estiver cursando pré-vestibular ou os ensinos técnico e superior. O valor devido varia de acordo com a condição socioeconômica do pai ou da mãe. Normalmente, é fixado em 20% da renda do alimentante, se houver apenas um filho, e 30% quando há 2 ou mais filhos. Qualquer mudança ou uma situação de desemprego deve ser informada à Justiça para que o valor seja revisto. No caso de descumprimento da decisão judicial sem justificativa, o alimentante pode ser preso sem direito à fiança. A medida está prevista no artigo 244 do Código Penal. Casos assim costumam ganhar notoriedade na mídia,
com famosos sendo responsabilizados por descumprir o pagamento de pensão alimentícia. Nas ruas, grande parte das pessoas aprova. Eu acho justo, sabe por quê? Porque a alimentação está muito cara e hoje em dia para você custear uma despesa para criança, é que é muito dinheiro. Tem que mandar prender, porque se a pessoa fez o filho tem que arcar com a consequência, né? Tem que arcar com aquilo e fazer o que é certo, pagar a pensão. A desembargadora do TJMG, Alice Birchall, explica que, mesmo prevista em lei, a prisão de quem deve a pensão alimentícia é determinada em situações específicas. Para fazer o pedido de prisão, as 3 últimas parcelas têm que estar em atraso. Então, você pode cobrar 10, por exemplo, tem 10 meses que ele não paga, mas desde que os 3 últimos estejam em atraso, pode-se pedir a pena de prisão. Agora, se, por exemplo, ele voltou a pagar agora, mas ele ficaram para trás 6 parcelas, essas 6 parcelas só podem ser executadas, que é a cobrança, né? Mas a gente chama execução, sob pena de constrição patrimonial. O que é isso? Penhora de alguma coisa. Quando se fala em pensão alimentícia, o mais comum é pensar na obrigação de pais separados em prover as necessidades dos filhos. Mas você sabia que o contrário também acontece quando pais e avós pedem pensão aos descendentes? É o que diz o artigo 1696 do Código Civil. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, extensivo a todos os ascendentes, ou seja, pais e avós, e cuja obrigação recai nos mais próximos em grau. Nessa linha ascendente, eu tenho o dever de cuidado também, do mesmo jeito que eu tenho com a minha linha descendente, que são meus filhos, né, meus netos, meus bisnetos. Então, essas pessoas idosas, que às vezes um filho só fica cuidando, na verdade, ela tem que pedir pensão para os outros filhos, para que todos cuidem proporcionalmente. Veja a seguir. Partido questiona no Supremo as mudanças no plano de carreira da educação municipal em São Paulo. E o TRF1 amplia o entendimento quanto à impenhorabilidade de reservas financeiras de devedores do fisco. A gente explica já já. O Supremo Tribunal Federal anulou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre responsabilidade de imprensa. A Corte também determinou a suspensão do processo até o julgamento pelo STF de recurso que discute limites da liberdade de expressão em relação à inviolabilidade da honra e da imagem. A reportagem de Evne Araújo. A ministra Carmen Lúcia, relatora da reclamação, considerou que o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou equivocadamente a tese do STF que trata exclusivamente da responsabilidade de veículos de comunicação por declarações de terceiros, em um caso que trata da responsabilidade direta do jornalista. A ação foi ajuizada por um delegado da Polícia Federal que pediu indenização por danos morais e a remoção de conteúdo publicado pela revista Veja. No texto, o jornalista sugeria que um inquérito conduzido pelo delegado teria motivação político-eleitoral. Em primeira instância, a Justiça condenou a editora Abril ao pagamento de R$30 mil por danos morais, além da remoção do conteúdo. Mas, na segunda instância, o Tribunal de Justiça paulista mudou a decisão. No Supremo, o recurso foi suspenso para aguardar o julgamento do tema 837, que discute a relação entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. No entanto, 6 anos depois, o TJ de São Paulo aplicou ao caso o entendimento de uma outra jurisprudência, que trata da responsabilização de veículos de imprensa por entrevistas concedidas por terceiros. Ao analisar o caso, a ministra Carmen Lúcia reforçou que a decisão do Tribunal de Justiça foi equivocada e determinou, mais uma vez, a suspensão do processo até a definição do tema 837. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, questiona no Supremo as mudanças no plano de carreira da Educação Municipal de São Paulo. O relator do caso é o ministro Luiz Fux. Repórter Marta Ferreira traz os detalhes. As alterações legislativas aprovadas em dezembro de 2024 permitem a remoção de diretores escolares com base no desempenho da unidade de ensino e suspendem a jornada especial para professores em licença médica ou em readaptação funcional.
O PSOL alega que as mudanças contrariam a valorização dos profissionais da educação e a gestão democrática do ensino público, além de violar o direito à saúde e à valorização do trabalho. Para o partido, a possibilidade de remover diretores pelo desempenho da escola penaliza injustamente os profissionais da educação. Na ação, o PSOL argumenta que o acesso ao cargo se dá por concurso público e não por livre nomeação, seguindo critérios objetivos, não podendo ser usado como instrumento de punição. Quanto à jornada especial integral de formação, o partido alega que sua suspensão impacta as condições de trabalho e a remuneração dos professores, uma vez que essa modalidade tem carga horária ampliada, resultando em maior salário. O ministro Luiz Fux é o relator do caso. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o governo federal para que sejam definidos critérios claros em relação às atividades de mineração no Brasil. Os detalhes com Márcio Fontinelli. No processo judicial contra a Agência Nacional de Mineração, o Ministério Público Federal pede que sejam criadas normas com informações claras e objetivas sobre os ramos da exploração de minérios em todo o país. No ano passado, o MPF já tinha encaminhado uma recomendação à agência solicitando a medida, mas nada foi feito. Na ação foi pedida a determinação do prazo de 120 dias para que sejam apresentados os estudos técnicos para a edição dos normativos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região ampliou o entendimento quanto à impenhorabilidade de reservas financeiras de devedores do fisco. Quem explica essa decisão é o repórter Marco Antônio Feitosa. O TRF da Primeira Região confirmou sentença da Justiça Federal em Goiás que julgou serem impenhoráveis os valores mantidos em poupança ou em outras modalidades de contas bancárias dos devedores. No processo, a União alegou que só estariam protegidos os depósitos em poupança. Entretanto, ao analisar o caso, o relator desembargador federal Jamil de Jesus Oliveira observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e ampliou a proteção das reservas financeiras nas mais diversas modalidades bancárias, desde que elas sejam menores do que 40 salários mínimos. Mas a proteção pode ser anulada nos casos em que ficar comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Uma parceria entre o Judiciário, o Executivo e a Universidade Federal de Alagoas tem ajudado na ressocialização de presos no estado. Eles recebem cursos para ter uma profissão após cumprirem a pena. Repórter Lídia Lemos acompanhou a primeira formatura e conta pra gente. 22 reeducandos do Sistema Prisional de Alagoas estão aptos a trabalhar com o cultivo de peixes e hortaliças. Eles receberam um certificado de conclusão do curso de aquaponia, um projeto pioneiro no país, que irá garantir oportunidade de trabalho e geração de renda para pessoas privadas de liberdade. Estamos comemorando, né? É mais uma forma da gente fazer com que essas pessoas que têm o direito de voltar para a sociedade, de ajudar a sua família, pelo fato de elas estarem aqui, elas não perderam a condição de crescer. Esse primeiro grupo de reeducandos participou durante 2 meses do curso de extensão que foi promovido pela Universidade Federal de Alagoas, através do projeto Recomeços, Aquicultura para a Ressocialização. Aqui, eles puderam aprender sobre o manejo e a utilização do sistema de aquaponia para cultivar peixes e hortaliças. A produção mensal será de 200 quilos de tilápia e 1.200 mudas de alface, produtos que irão abastecer os refeitórios do complexo prisional. O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, afirmou que foram mais de R$450 mil investidos no projeto, que seguirá profissionalizando mais reeducandos em Alagoas e deve ser replicado em outros estados da federação. Ações como essa, quer quando os recursos vêm apenas do governo federal, quer quando os recursos são do governo federal e do governo estadual, são muito importantes. É uma preocupação muito grande do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fábio Bittencourt, que essa parceria ela se fortaleça cada dia mais. É um programa muito forte de transformação de pessoas que usa a aquicultura e a aquaponia como estratégia de reposicionamento. Sem um judiciário, nada disso poderia ser feito. Tanto a 16ª Vara,
como o GMF, que é o grupo de monitoramento e fiscalização, sem a parceria com o Judiciário, sem as convalidações das remissões, que é a diminuição de pena pelo trabalho ou pelo estudo, a realidade do sistema prisional hoje de Alagoas não estaria aqui estamos, sendo exemplo para o Brasil de ressocialização e de ordem e disciplina. A seguir, a gente fala sobre as ações do Judiciário de Mato Grosso no combate à violência doméstica. E ainda, a reportagem especial mostra a importância da psicomotricidade para quem tem dificuldades de coordenação motora e os impactos da decisão do STJ que proibiu os planos de saúde de limitarem as sessões desse tipo de terapia. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso abriu a temporada de palestras contra a violência doméstica deste ano. Acompanhe na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Combater a violência doméstica e familiar por meio da informação e da conscientização. Foi com este propósito que a equipe da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a CEMulher, abriu a temporada de palestras 2025. Os alunos do ensino médio da Escola Estadual Vanil Estabilito, em Várzea Grande, foram os primeiros a receberem o projeto CEMulher e a Lei Maria da Penha nas escolas neste ano. Esse projeto começou em 2021, a execução dele nas escolas, em parceria com as secretarias de educação estadual, municipal e com a rede privada também. A gente leva essa temática do enfrentamento à violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha, para que os adolescentes e as crianças consigam reconhecer os tipos de abuso, os tipos de violência, E também falar um pouquinho sobre o relacionamento abusivo, sobre o namoro legal, que acontece muito nessa fase da adolescência. Nessas palestras é importante, como eles são nossos, digamos, na biologia a gente chama de vetores de informação, eles saem com essa proposta de uma informação, pelo menos entender como é que funciona a rede de apoio, como denunciar, como se conscientizar e como ressignificar alguns comportamentos que em si, naturalizadamente, já estão violentos. A violência contra a mulher é um dos principais problemas sociais do Brasil e em Mato Grosso não é diferente. Só no ano passado, aqui no estado, foram 47 feminicídios e mais de 17.900 pedidos de medidas protetivas registrados. E para transformar essa realidade, a prevenção por meio da educação é fundamental nessa luta. O feminicídio tem aumentado crescente, e um dos fatores é justamente a falta de conhecimento. E esse conhecimento vai ajudar as crianças de forma geral, Por que eu falo as crianças? Porque os nossos jovens, eles podem estar repassando essa informação para a família. Não vai ficar só aqui. Então, esse trabalho é de extrema importância. Aprendi que é importante também rever o que a gente pode falar para as mulheres, Porque às vezes o que para a gente pode ser um carinho, também pode ser agressivo para elas e pode ser que não seja um cuidado e sim, como falaram, um ciúme excessivo. Todo mundo tem que ficar muito ciente sobre o que deve ser feito e o certo é falar, é denunciar e tomar uma atitude sobre essa situação. Para denunciar, tem um número, tem o 190, tem o Disque 180. 190 numa emergência, o 180 que é um canal de denúncia para averiguação, para investigação. Psicomotricidade, já ouviu falar? É um tipo de terapia que ajuda crianças e adultos com dificuldades de coordenação motora. Em recente julgamento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ficou decidido que planos de saúde não podem limitar sessões desse tipo e nem exigir formação do profissional em psicologia. Vamos acompanhar na reportagem de Marina Campos. Equilíbrio. Boa! Parece uma brincadeira, mas é ali, jogando a bola de frente ao palhacinho, que o Miguel, de 7 anos, desenvolve a percepção de espaço, equilíbrio e autoconfiança. E ele já sabe bem o que precisa para acertar o alvo. Aí, dá um abraço, Lucas. Meu nome é Miguel, tô fazendo terapia. Tem que concentrar, depois pegar uma bola e depois jogar.
A terapia de psicomotricidade é um trabalho cuidadoso e planejado pelo psicomotricista Lucas. Depois da formação em educação física, ele decidiu se especializar na área. A pós-graduação foi uma adaptação na carreira para auxiliar crianças com atraso no desenvolvimento motor. É uma adaptação na qual nós precisamos entender a ciência como de fato que é a psicomotricidade. Ao entender essa ciência, nós podemos usufruir melhor dela e aplicar aos pacientes. Com a psicomotricidade, nós podemos ampliar o movimento daquela criança para que ela tenha um controle motor melhor. E o resultado dá para ver na felicidade, no desenvolvimento das crianças que fazem as sessões. A mãe do Benício conta como a terapia mudou o dia a dia do filho. Ele caía demais, tropeçava demais, não aceitava qualquer tipo de sapato, tinha que ser um mais fechadinho para ficar confortável para ele, para ver se ele caía menos. E ele fazia fisioterapia, sempre fez, desde 1 aninho e meio. Só que quando a gente encontrou o Lucas, há mais ou menos 2 anos atrás, foi um divisor de águas, assim. Ele evoluiu demais, demais mesmo. Oh, não acredito! Quase! De acordo com a Lei 13.794 de 2019, podem exercer a atividade graduados em curso específico de psicomotricidade e os profissionais da área de saúde e educação com pós-graduação na área. Mas em um caso que chegou aos tribunais, foi ajuizada ação contra uma operadora de plano de saúde que negou cobertura de sessões de psicomotricidade prescritas como parte de tratamento multidisciplinar e realizadas por um enfermeiro. As instâncias ordinárias julgaram procedente o pedido do autor. No recurso ao STJ, a operadora sustentou que, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não há obrigatoriedade de cobertura para sessões de psicomotricidade quando não são realizadas por um psicólogo. Além disso, é obrigatória a cobertura de apenas 18 sessões com psicólogo por ano. A relatora, ministra Nancy Andrighi, considerou indevida a recusa de cobertura das sessões. A ministra explicou que a atividade de psicomotricista é autorizada para quem tem pós-graduação nas áreas de saúde ou educação, desde que possuam também especialização em psicomotricidade. Além disso, segundo os ministros do colegiado, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a custear o tratamento de psicomotricidade sem limitar o número de sessões anuais e não podem exigir formação em psicologia do profissional que presta o serviço. Tchau para todo mundo lá, né? Assim? Uma última notícia. O Superior Tribunal Militar rejeitou um pedido de habeas corpus apresentado em favor de Jair Bolsonaro. A intenção era impedir uma eventual decretação de prisão do ex-presidente. O STM negou seguimento ao pedido sob o argumento de que a Justiça Militar não tem competência para julgar o habeas corpus, já que a investigação tramita no Supremo Tribunal Federal. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.